A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Os convido a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, e diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Amém. Amados irmãos, acabamos de ler aqui uma passagem que fala sobre o trabalho em que Paulo e Silas estavam realizando, o trabalho espiritual de pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Eles foram por várias cidades e agora, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, nós acabamos de ler que eles foram para Tessalônica. E lá em Tessalônica eles começaram a pregar a palavra de Deus, também discutindo com as pessoas ali na sinagoga a respeito da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em pouco mais de 60 anos, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, revolucionou o mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo. É como diz o ditado: viraram o mundo de ponta cabeça, com a pregação da palavra de Deus, em uma época que não havia o desenvolvimento tecnológico que existe hoje, onde tudo era mais difícil. Mas no poder do Espírito Santo, eles arrebanhavam multidões e as levavam a Cristo. Havia muitas curas, milagres, libertações e salvação de almas, tudo para a glória do nome de Jesus. Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica e pregaram com poder a palavra de Deus por 3 sábados seguidos numa sinagoga judaica. Como resultado, o texto diz que alguns judeus creram e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos piedosos e diversas mulheres da alta sociedade local. Tessalônica foi a primeira cidade onde o evangelho foi aceito por pessoas de alta classe social. O escritor Lucas, que é o que escreveu Atos dos Apóstolos, muitas das vezes não sabe, porque não consta em Atos dos Apóstolos quem é o escritor, mas nós lendo ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver Lucas falando a respeito do evangelho que ele já havia escrito, que traz o seu nome, e também ele dizendo que agora ele estava escrevendo o segundo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, o escritor Lucas nos informa que os líderes judeus, vendo que muitos se convertiam a Cristo
pela pregação de Paulo e Silas, sentiram-se forte inveja e reuniram alguns homens perversos que agitaram a população e iniciaram um tumulto na cidade ali de Tessalônica. Fica subentendido no texto que Paulo e Silas, quando ficaram sabendo deste tumulto, esconderam-se na casa de Jasson, onde estavam hospedados. E quando eles souberam que Paulo se encontrava em casa de Jasson, que tinha ligações de parentesco com Paulo, como está escrito em Romanos 16 e 21, invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o meio da multidão. Lucas termina a narrativa deste episódio dizendo: todavia, não os encontrando, agarraram Jasson e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. É a parte B do versículo 6, onde nós lemos: todos eles estão agindo contra os decretos de César. Continuava aquelas pessoas ali, aqueles homens, que havia arrastado Jasson, dizendo estas palavras: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei, chamando Jesus de rei. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram agitados. Apesar disso, libertaram Jasson e os irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Você pode conferir os versículos 6 até o versículo de número 9 do capítulo 17, onde nós lemos: portanto, este episódio nos mostra que quando a palavra de Deus é proclamada, há um mover no mundo espiritual e o reino das trevas se levanta para tentar parar o progresso do reino de Deus. Todavia, não podemos deixar de proclamar a palavra de Deus, porque onde a palavra de Deus não é pregada, Satanás toma conta do território. Tal como Paulo e Silas, que foram rotulados pelos inimigos da obra como homens que causaram alvoroço em todo o mundo por causa da pregação da palavra de Deus. Que sejam também os pregadores da atualidade, assim como foi Paulo e Silas. A pergunta é: onde estão os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, que estão incendiando e revolucionando o mundo com o poder da pregação do Evangelho? Que o mesmo entusiasmo, poder e ousadia do Espírito Santo esteja sobre a Igreja do Senhor e sobre os pregadores deste presente século. Vamos alvoroçar o mundo com o poder da palavra de Deus. Sabemos que nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus quase não tem sido pregada, principalmente em ar livre, nas praças, pelas ruas. A palavra de Deus não tem sido proclamada. E também nós podemos dizer que até dentro dos templos, a palavra de Deus hoje não está sendo mais proclamada. Às vezes passam muito tempo cantando e fazendo outras coisas, e aí deixa pouco tempo para que o pregador pregue a palavra. E com isto, hoje, eu posso dizer que não apenas as pessoas que não conhecem a Deus, mas até muitas pessoas que conhecem a Deus estão famintas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está sendo proclamada como ela deveria ser. Nós vemos, por exemplo, que quando Paulo e Silas chegaram ali em Tessalônica, eles foram para uma sinagoga judaica. E ali eles foram dispostos a qualquer coisa. Eles debateram sobre a palavra de Deus com aqueles homens que estavam ali. Debateram. Naquela época, falar que Jesus era o Filho de Deus era arrumar uma grande confusão.
porque era proibido pregar o evangelho dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador da humanidade e principalmente o libertador de Israel. Principalmente os judeus, eles não aceitavam isto. E não só os judeus, mas também os fariseus e muitos outros. A maioria, eram poucos que aceitavam falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador da humanidade. E foi isto que Paulo e Silas, ali dentro de Tessalônica, eles começaram a falar, começaram a dizer que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é aquele que foi morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E algumas pessoas ali, ouvindo Paulo e Silas pregar, eles aceitaram, eles concordaram. Algumas mulheres também de alta classe social, aceitaram também a pregação do Evangelho. Mas a maioria não creu. E hoje, irmãos, nós não podemos deixar de proclamar a palavra de Deus. Eu estou aqui nesta rede social, proclamando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus, aproveitando esta oportunidade, porque na época de Jesus, na época dos apóstolos, não havia internet, não havia o avanço tecnológico que hoje nós temos, não havia. E hoje a gente tem oportunidade de pregar o Evangelho. Aqueles, por exemplo, que têm condições de pagar um programa em televisão, eles têm condições de usar a televisão para pregar o Evangelho através da televisão. Aqueles que têm capacidade de pagar uma rádio para colocar um programa para a pregação do Evangelho, eles podem ter um programa ali, como eu tinha, fiquei 20 anos no ar proclamando a palavra de Deus, pregando o Evangelho e sempre falando a verdade, porque a gente tem que pregar a verdade. A verdade é que liberta, a verdade é que transforma. Muitas vezes ela dói, muitas vezes as pessoas não querem aceitar a verdade, mas a verdade prevalece. Enquanto que a mentira só dura até que a verdade chega. Depois que a verdade chega, a mentira cai por terra. Então a verdade deve ser proclamada. E o próprio Senhor Jesus disse que Ele é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Deus é a verdade. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. No Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que Ele é a verdade. Em João 16, Jesus disse que o Espírito Santo é a verdade. E em João 14 também ele disse que o Espírito Santo é a verdade. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Mas vós, caros discípulos, conheceis e Ele habita convosco. E Ele estará em vós. Aí depois que Jesus estava orando lá no Getsêmani, no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele diz que o Espírito Santo é a verdade, ele diz que Ele é a verdade, e ele diz que a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que proclamar esta verdade que é a palavra de Deus. O mundo e muitas outras pessoas que são evangélicas precisam conhecer a verdade, porque não estão ouvindo mais a verdade. E a verdade, como já disse, é a palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. João, capítulo de número 8, versículo 32. Então nós precisamos proclamar esta palavra de Deus. Alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando uma denominação, eu tive o privilégio, e não perdi o privilégio que Deus me deu, de proclamar o Evangelho em 28 zonas rurais do município aqui da nossa cidade. E também percorri todos os bairros que existiam na época desta cidade, pregando a palavra de Deus. E hoje não pode ser diferente. Nós vemos que as igrejas hoje estão muito acomodadas, estão dentro de 4 paredes, ficam ali dentro de 4 paredes, não sai dali, faz movimento aqui,
convida a igreja fulano de tal para vir aqui, depois vai lá pagar a visita e ficam dentro de 4 paredes e não saem de dentro das 4 paredes. E com esse negócio as pessoas ficam sem ouvir a palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, que a igreja primitiva, ela sofreu uma perseguição, e com a perseguição que ela sofreu, os irmãos foram espalhados por todos os lados do mundo na época, e por todos os lugares onde eles passavam, a Bíblia diz que eles pregavam a palavra de Deus. Será que precisa haver uma perseguição para que as pessoas saiam de dentro das 4 paredes e vai proclamar o Evangelho em praça pública, nos bairros, nas zonas rurais? Será que precisa haver uma perseguição? Será que nós não estamos vendo que está na palavra de Deus que nós temos que sair e proclamar o Evangelho em todo o mundo? Então vamos tomar como exemplo Paulo e Silas, não só Paulo e Silas, mas também todos os apóstolos que pregaram o Evangelho. Filipe, por exemplo, ele tinha o dom de evangelizar. Ele era diácono, mas ele tinha o dom de evangelizar. E a Bíblia diz que ele entrou ali em Samaria, e pregou o Evangelho ali em Samaria. E também em muitos outros lugares. Por exemplo, Filipe foi quem ganhou aquele eunuco, que era superintendente da rainha Candace, para Jesus. Ele estava lendo a Bíblia, aquele eunuco estava lendo a Bíblia, e o Espírito Santo mandou que Filipe fosse até ele. Falou assim: chega-te a esse carro. Quando Filipe chegou, Filipe viu que ele ouviu ele lendo a Bíblia, Mas aí ele foi, naquele tempo, por exemplo, eu quero deixar claro, não existia o Novo Testamento, só existia o Velho Testamento. Ele estava lendo o Velho Testamento, porque o Velho Testamento já havia fechado. Na época de Jesus também, o que Jesus usava era o Velho Testamento. Os apóstolos usaram o Velho Testamento. Ainda não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. E os apóstolos escreveram isso no decorrer do andamento da igreja primitiva, porque a igreja primitiva foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas a igreja nascente já existia, porque a igreja nascente era os apóstolos, eram os discípulos de Jesus, eles eram a igreja nascente. Nascente, você sabe, é uma mina, então os apóstolos eles eram a mina, e depois desta mina se tornou uma grande fonte, quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então, Filipe, eu estava dizendo, ele perguntou para o eunuco: você entende o que está lendo? Ele falou assim: como que eu vou entender, sendo que não tem quem me explica? É isso que está acontecendo hoje. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem, precisa de explicação. Dentro das denominações, por exemplo, é preciso que haja pregações, que as pessoas entendam o que está sendo pregado, que chame a atenção e que as pessoas entendam, que as pessoas sejam interrogadas para que elas possam entender o que é que está sendo proclamado ali. Por falta do conhecimento, as pessoas não chegam ao conhecimento da verdade. Por falta de entender a pregação, as pessoas acabam não entendendo o que aquela mensagem quis dizer. A palavra do Senhor nos afirma lá em Oséias, capítulo de número 4, se não me falha a memória, em versículo de número 6, que o povo de Israel foi corrompido porque lhe faltou conhecimento. E hoje também está faltando conhecimento no meio do povo de Deus. Está faltando conhecimento. As pessoas vão no culto, participam do culto, mas entra sem saber nada e sai sem saber nada, porque não tem uma palavra esclarecida, coisa que eles possam entender a mensagem e ser edificados através da mensagem. Portanto, como eu já disse, vamos fazer como os apóstolos. Como Paulo e Silas, que eu citei aqui no texto em que li, eles chegaram em Tessalônica e proclamaram a palavra de Deus. Que nós também possamos proclamar a palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, para que todos possam chegar ao conhecimento da genuína palavra, do genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser. Meu desejo é que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e que você possa entender tudo que nós falamos aqui e ser edificado em nome do Senhor Jesus. Amém.